Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre a história de uma das maiores personagens da história angolana, Rainha Ginga, para mim uma das mulheres que passou pelo nosso planeta. Com uma história incrível, fica até o final e conhece esta personagem inesquecível. Antes de avançar, peço aquele like real, e se não é inscrito, subscreve o canal, assim ajuda o nosso trabalho. Já inscreveu? O meu obrigado e vamos ao vídeo. Uma das soberanas mais famosas da história da África, Ginga de Angola, ou Nzinga, como seu nome também costuma ser escrito, ficou lembrada por seus feitos extraordinários e governou os reinos de Matamba e Nongo, localizados na região central do continente, por um período de 40 anos, entre 1624 a 1663. Ginga não só fez da guerra um ofício, como também usou a religião e a arte da diplomacia para proteger o seu povo, passando para a posteridade como um símbolo de força e resistência. Suas ações podem ser facilmente comparadas às de Elizabeth I da Inglaterra ou Catarina II da Rússia. Mas, devido a uma vertente eurocentrada da história, sua figura permanece eclipsada em relação a essas duas soberanas. Em vida, Ginga foi difamada por cronistas, e escritores póstumos venderam para o público a imagem da rainha como uma selvagem, que encarnava as piores qualidades do gênero feminino. Os relatos fictícios dos séculos XVIII e XIX a retrataram como uma pessoa degenerada, movida unicamente por seus desejos sexuais e que participava de rituais bárbaros. Entretanto, as fontes contemporâneas revelam uma versão dessa narrativa muito diferente da que se costumava acreditar. Por trás dos múltiplos estereótipos, existe a mulher que lutou pela independência dos seus reinos e que desafiou a autoridade do colonizador. O reino de Nongo foi centralizado ao longo do século XVI, tendo Nola, não é este Nola, o rei, como a sua principal liderança. Era considerado como uma entidade sagrada e detentora de poderes especiais, reconhecidos por uma ampla rede de linhagens, que se estendiam praticamente por todas as comunidades existentes entre os rios Bengo, Cango e Cuvo, especialmente sobre a etnia Mundo. Atrelado à expansão militar dos domínios do Nola, o comércio se desenvolvia de forma integrada a uma estratégia que tinha por base a distribuição de títulos e posições honoríficas para as principais linhagens, com o intuito de garantir o seu apoio. O processo de centralização permitiu ao soberano conquistar definitivamente a sua independência em relação ao Reino do Congo em 1556, na Batalha do Nandande. O poder político do Nola era composto pelos sobas, líderes locais ou senhores provinciais, os cotas da banda, que lhe pagavam tributo, chamados basculamentos, em troca de proteção contra ataques estrangeiros. Isso deu maior segurança para as comunidades locais e possibilitou o florescimento da agricultura, acompanhado do crescimento populacional. Nongo, cuja capital era Cabaza, contava com uma vasta rede comercial, que costurava diferentes rotas de mercadorias oriundas da África Central, tendo o rio Kwanza como o principal elemento de conexão entre o interior e o litoral. Sendo assim, quando os portugueses conseguiram entrar no reino de Nongo a partir da década de 1570, se depararam com um sistema de trocas organizado e utilizaram as rotas comerciais já existentes para vender seus produtos nos mercados africanos. Para efetivar o processo colonizador, Portugal desenvolveu uma política de dominação dos sobas. Aqueles que aceitavam cooperar, passavam por um ritual de vassalagem, semelhante aos da Europa medieval, usado então pela coroa nas suas conquistas ultramarinas. Uma vez avassalados, os sobas eram obrigados a pagar anualmente tributos em escravizados e a prestarem auxílio nas disputas militares pelo interior. Alguns foram subordinados à força pelos soldados portugueses, correndo o risco de serem executados ou deportados para o Brasil, caso resistissem. A sociedade estava dividida da seguinte forma: pessoas livres, servos, quijicos, e escravizados, mubicas. As pessoas livres eram a maioria da população e formavam o campesinato. A situação dos servos era semelhante à de seus homólogos na Europa, trabalhavam nas terras do Nola, e ele não podia expulsá-los delas ou vendê-las, já que a terra era propriedade da linhagem real. Os escravos eram os prisioneiros de guerra ou estrangeiros, e o Nola tinha o direito de vender ou retirar escravos das morindas de divisão territorial menor do que uma província na capital e na vizinhança porque as possuía diretamente.
Os cativos geralmente ficavam disponíveis para vendas em feiras provinciais ou centrais, como a de Cabasa, e o processo de compra era rigorosamente regulamentado, uma vez que os agentes do Nola supervisionavam todos os detalhes, para evitar o tráfico inescrupuloso dos quijicos, que eram considerados indivíduos ligados à terra e não mubicas. Cada transação deveria ser legitimada e a autoridade do Nola nesses assuntos era bastante respeitada, embora os líderes locais também detivessem poderes consideráveis dentro de seus próprios domínios. Esse foi o contexto social, político e econômico no qual Ginga cresceu. A maioria dos pesquisadores, baseados nos escritos do Frei Antônio Cavazzi, concorda que a rainha nasceu no ano de 1582, embora outros estudiosos, como Luiz Felipe de Alencastro, 2019, discordem dessa data, com base nos registros da Batalha de Sengas de Cavana, ocorrida em 1646. Segundo Cavazzi, Ginga teria 64 anos quando lutou nesse conflito. Para Alencastro, essa é uma idade meio avançada, considerando as agruras de sua vida guerreira, para combater e comandar seus soldados durante um dia inteiro e, na caída da noite, conseguir furar o cerco inimigo e escapar ilesa. Até o ano de 1622, quando ela se tornou soberana, possivelmente aos 42 anos, 4 homens haviam governado antes, o que faz de Ginga a primeira mulher a reinar sobre aqueles domínios. Enquanto crescia na corte de seu pai, Mandianola, ela ouviu falar da bravura das mulheres de Nongo, que costumavam assistir às reuniões do círculo íntimo dos chefes e participar da política. A própria Ginga relatou que participou de alguns desses concílios quando era apenas uma criança. Sendo assim, é possível dizer que as mulheres ocupavam um lugar de relevância nas tradições fundadoras do reino e seus feitos foram registrados por testemunhas oculares europeias que tiveram acesso a Nongo a partir dos anos 1560. Com efeito, a poligamia era uma das práticas nas tradições de Nongo, mas isso não significava que as mulheres ocupassem uma posição subordinada. Tanto a esposa principal, quanto as concubinas, podiam abandonar o arranjo quando desejassem. As que assim o faziam, eram recebidas de volta na linhagem de seus pais, onde eram livres para escolher outro marido. Conforme ressalta Evoud, as posições das mulheres eram mutáveis, e uma esposa principal podia ser substituída por capricho de seu marido, fosse por algum grupo de concubinas já existente na casa, fosse por outra mulher nobre. A todo momento, meninas eram enviadas para a casa do rei. A mãe de Ginga, Kengala Kanombe, foi enviada de presente ao homem que seria o pai de Ginga, Mandinola, rei de Nongo. Ele já era casado quando fez de Kengala sua principal concubina, uma posição logo abaixo da esposa principal. Com ela, teria Ginga e outros 3 filhos. Muito pouco se sabe sobre esses outros 3 irmãos de Ginga, mas, conforme até aqui exposto, podemos afirmar que ela descendia de uma linhagem real que remontava à fundação do reino de Nongo e seus antecessores consolidaram uma força poderosa na África Central, cujas tradições de governo ela tentaria manter anos mais tarde. Principalmente numa época em que regiões e territórios vizinhos sofriam humilhação e destruição nas mãos dos portugueses. Após a morte do rei Kazenda, em 1592, Mandianola governou até 1617, quando passou a autoridade para seu filho, Nola Mandi, que também era irmão de Ginga. No ano em que Mandianola morreu, a coroa portuguesa escolheu para governador de Angola Luís Mendes de Vasconcelos, que tinha como objetivo regulamentar o comércio de escravizados e reverter para Portugal os impostos arrecadados sobre a importação. Vasconcelos viu na sucessão do trono de Nongo o momento oportuno para subjugar o reino. Uma guerra se instaurou naquele ano entre as forças portuguesas e as do Nola. Para tanto, o governador contou com o apoio dos subordinados à sua autoridade. Mandi foi derrotado e se refugiou na ilha de Quindonga, no rio Kwanza. Em 1621, quando João Correia de Souza substituiu Luís Mendes, uma das primeiras ações do novo governador foi buscar um acordo com o Nola, na intenção de diminuir o poder de outros chefes que se tornaram insubmissos. Para negociar com João Correia, Mandi enviou sua irmã, Ginga, como embaixadora a Luanda. Tais embaixadas eram usadas com frequência para negociações com chefes na África Central, tanto entre o Nola e os Sobas, quanto entre estes e os portugueses. Os embaixadores gozavam de prestígio e da confiança do rei, razão pela qual Ginga foi escolhida.
A embaixada liderada por Ginga a Luanda foi descrita por Cavazzi com termos como opulência e magnitude. Ela chegou acompanhada de um numeroso séquito, ricamente paramentada com símbolos que denotavam sua posição social. A primeira vez que foi levada à audiência, apareceu carregada de gemas preciosas, bizarramente enfeitada de penas de várias cores, majestosa no porte e rodeada por grande grupo de donzelas, de escravas e de oficiais de sua corte durante sua audiência com o governador. O episódio mais recordado foi o da cadeira. Ao perceber que não havia um assento para si na presença de João Correia, apenas um tapete no chão, Ginga fez sinal para que uma de suas donzelas assumisse posição de banco, para que ela pudesse se sentar. Os que estavam ali presentes ficaram chocados com a atitude da embaixadora, que, por sua vez, considerava um insulto a uma pessoa dos seus status permanecer em posição de inferioridade em relação ao governador. Terminado o encontro, ela se levantou e deixou a donzela onde estava, na mesma posição. Quando João Correia a advertiu do fato, Ginga simplesmente respondeu que era indigno de uma pessoa como ela se sentar 2 vezes no mesmo banco. Os presentes admiraram, todos pasmados, esta presteza em sair-se bem e vivacidade da sua inteligência, nunca esperado de uma mulher tanta desenvoltura. Durante a audiência, Ginga e o governador estreitaram os laços de paz e concórdia, mas quando João Correia disse que Nongo deveria pagar tributo anual a Portugal, a embaixadora respondeu que tal condição só se podia exigir de uma nação submetida, mas não de uma nação que espontaneamente oferecia uma mútua amizade. Essa postura convenceu o governador de que Nongo deveria permanecer um reino livre e soberano. De sua parte, João Correia admirou bastante a força de caráter e a inteligência de Ginga e lhe ofereceu o batismo cristão, algo que ela aceitou. Adotou então o nome de Dona Ana de Souza. Isso mesmo, Ana de Souza foi o nome de batismo da rainha Ginga, com o qual ela viria a assinar várias de suas cartas endereçadas ao Papa, muitos anos depois. Quando a embaixadora retornou a Cabaza no outono de 1622, seu irmão comemorou publicamente seus feitos. A princípio, Nola Mande concordou com os termos propostos pelos portugueses e um deles consistia na sua conversão ao cristianismo. Mas, devido às desconfianças que ele nutria com relação ao cumprimento pelo governador da sua parte do trato, Nola se recusou a ser batizado. Em 1624, Mande morreu misteriosamente depois de ingerir veneno, o que acarretou um grave problema de sucessão. Quem deveria governar Nongo depois dele? De forma surpreendente, Ginga tratou de preencher o vazio deixado pelo irmão e se proclamou rainha, iniciando assim um novo capítulo na história Ambundo. Era a primeira vez que uma mulher assumia tal posição naquele reino e ela reunia todas as qualidades esperadas de uma líder: força, inteligência e estratégia. Contudo, o reino que ela estava prestes a herdar não passava da sombra do que um dia foi, devido à agressão perpetrada pelos portugueses. A resolução em devolver Nongo à sua antiga glória foi o que a motivou a seguir em frente. Seu amor e respeito por seus antecessores e seu ódio pelos portugueses tornaram-se paixões intensas, impulsionando-a pelo resto da vida, disse sua biógrafa Linda M. Wood. Durante todo o seu longo reinado, a soberana trabalharia incansavelmente para reafirmar a hegemonia de Nongo e limitar a ação colonizadora ao máximo, conforme ela tinha deixado claro no seu encontro com o governador João Correia de Souza. Contudo, um caminho tortuoso, marcado por lutas e terríveis perdas, precisava ser percorrido antes que esse sonho se tornasse possível. Esta é a história da grandiosa rainha de Angola Ginga. Se você gostou, não se esquece de dar um like e compartilhar para apoiar o canal, e se inscreva para não perder o próximo vídeo que vai ser incrível. Fique ligado!